Pai do Senhor, meus irmãos, eu nunca mais trouxe um texto da Bíblia Sagrada para que nós possamos meditar. Mas Jesus, mediante o Espírito Santo, ele colocou o propósito de, nesta noite, dia 6 de 2 de 2022, trazer algo da parte de Deus para o nosso deleite espiritual. Eu gostaria que vocês meditassem junto comigo na Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 3, alguns versículos, do primeiro por diante. Onde a epígrafe da leitura que vamos meditar nessa noite se encontra em João, como nós falamos, quando a epígrafe nos fala sobre Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vejamos aqui que este homem, Nicodemos, ele foi procurar Jesus. E pelo falar desse homem, instruído na lei, mas ele não conhecia nada do reino dos céus, do novo nascimento. Por quê? Porque ele era um homem religioso. Ele vivia uma vida litúrgica, quer dizer, naquele ritual de servir na lei. Ele não conhecia nada do reino dos céus. E Jesus disse a ele que era necessário nascer de novo. E assim ele não compreendeu. E perguntou a Jesus: terá que um homem já velho voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Jesus explicou a ele que o vento vem e sopra, aonde quer, e não se sabe a sua direção. Assim é aquele que nasce da água e do Espírito. E assim Jesus começou a dialogar com aquele homem. E ele veio ter o entendimento que era necessário nascer de Deus, nascer e crescer, mediante o conhecimento da palavra de Deus. E assim nós encontramos alguns versículos na palavra de Deus que se encontra em Reis, 1 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 3. Daí encontramos essa parte aqui, esse versículo que fala sobre Davi. Davi instruindo o seu filho Salomão. E dizendo a ele, bem interessante essa expressão, que ele falou para o filho dele quando ele estava ali instruindo, ele já entrando na velhice, ou melhor, já estava velho e já estava para partir para morrer, e chamou seu filho para instruir, quer dizer, para aconselhar. E falou com aquela veemência, dizendo ele que ele teria que ser homem, mas homem no sentido, no conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha que crescer nas instruções, no ensinamento dos mandamentos da lei de Deus para poder se desenvolver. O que queremos dizer com isso? Assim como Nicodemos, ele teve que nascer da água e do Espírito e teve que crescer no desenvolvimento, também Salomão, instruído e ensinado pelo pai, ensinando que ele tinha que ser homem, quer dizer, homem no sentido de crescer no desenvolvimento, na ciência, no desenvolvimento, pelo qual a ocupação que ele ia ter, porque ele ia tomar conta de uma nação, ia governar.
teria que ser um homem sábio, né, mediante a palavra de Deus. E assim ele foi instruído pelo pai dele, Davi, e procurou a presença de Deus e cresceu no desenvolvimento. Encontramos também aqui, em Êxodo capítulo 10, ou melhor dizendo, capítulo 3, versículo 10 a 15, Moisés também ele teve que crescer no desenvolvimento, nas atividades pelo qual Deus o separou como profeta para libertar Israel da escravidão lá no Egito. Mas bem interessante que este homem de Deus, ele se viu pesado de língua, né? Ele se viu incapaz de falar algo da parte de Deus para Faraó e libertar Israel da escravidão. Mas Deus disse: e quem fez o homem? Né? Quem fez a boca do homem? Né? Vai lá e fala para Faraó e diz a Faraó que eu sou o que sou. E ali Deus instruiu, né? Instruiu e ensinou a Moisés do ponto tal que ele absorveu tudo que Deus o ensinou. E assim ele foi até Faraó e cumpriu as determinações, a ordenança da parte de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Encontramos também em Josué aquele servo de Moisés que estava ali auxiliando, ajudando nas trajetórias de Moisés, e foi ali absorvendo e aprendendo. Mas quando Moisés ele foi chamado por Deus, ele ficou temeroso. Mas Deus conversou também com ele e tratou com Josué, porque Josué ele se sentiu incapaz de conduzir a nação de Israel para a terra prometida. E Deus ali conversou com ele, instruiu e ensinou e o capacitou. E ele cresceu no desenvolvimento, né, com força, né, com entendimento e sabedoria, mediante o que Deus assim o instruiu e ensinou. E ele foi e venceu. Né? Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Encontramos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14, que Pedro era um homem que também escolhido por Jesus entre os apóstolos, mas era um homem douto, um homem capaz, um homem pescador. Mas estava ali com Jesus, aprendendo, Jesus ensinando a trajetória pelo qual ele ia ocupar junto com os demais. Mas quando Jesus partiu, ele se sentiu incapaz de atuar e atender aquilo que Jesus mandou fazer. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Pedro e os demais se sentiram incapazes. Mas depois que ele foi revestido da graça, ali em Pentecostes, ele foi um homem audacioso, ele foi um homem cheio da graça, cheio do Espírito Santo, e absorvendo, né, o que foi ensinado por Jesus, capacitado pelo Espírito Santo, ele foi em frente e fez a obra de Deus, com entendimento e sabedoria dado pelo Espírito Santo. Ele depositou a fé e a confiança no Espírito Santo e seguiu em frente. Encontramos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8, também um servo de Deus chamado Estevão, que foi escolhido, né, pelos apóstolos para ser diácono, para servir a mesa. E esse homem, ele foi capacitado, esse homem foi cheio da graça, esse homem não permaneceu só naquilo ali estacionado. Ele procurou se desenvolver em sinais e prodígios. Ele era potente na palavra, cheio do poder, e foi em frente fazendo a obra de Deus com entendimento e sabedoria. Ele cresceu na palavra de Deus.
porque ele deu lugar ao Espírito de Deus para desenvolver. Mas encontramos também, para não me alongar muito, encontramos algumas passagens aqui bem interessantes, que se encontra lá em Lucas, capítulo 13, e o verso de 1 a 9, que fala sobre a figueira. A figueira que foi plantada pelo um senhor que tinha herdade, plantou aquela figueira ali esperando que ela desse fruto. Mas se passando alguns tempos, ela não desenvolveu. E disse aos seus empregados: corta essa figueira e lança fora, que ela está ocupando a terra inutilmente. Mas um dos servos disse: Senhor, deixa que eu cultive ali, ajeite e demore mais um pouco. Se não der fruto, aí tudo bem, será cortado. É nisso aí. Quer dizer, a expressão quer dizer que a árvore que não produz, que cresceu ali não produz, ela tem que ser cortada e lançada fora, porque não está servindo. Assim, temos o entendimento que aqueles homens de Deus, eles cresceram, se desenvolveram na palavra de Deus. Cresceram e se desenvolveram. Assim, é aqueles também que é salvo. Ele é salvo. Mas se ele não crescer, não desenvolver, ele pode ser cortado e lançado fora. Porque não pode permanecer ocupando inutilmente o reino dos céus. Deus não quer pessoas desocupadas, pessoas que não evoluam, não cresçam, não produzam. Temos que produzir, temos que crescer, evoluir, porque Deus ele nos capacitou, dando o seu Espírito, para que viesse e ficasse conosco, nos ensinando, nos instruindo, lembrando tudo que o Senhor assim pregou. E assim temos que estar sendo atuante. Até mesmo nós encontramos em 2 Pedro 3,18, que diz assim, que devemos crescer na graça e no conhecimento. Portanto, vamos fazer assim, vamos crescer na graça e no conhecimento. Não esteja só na congregação, ocupando só os bancos inutilmente, cumprindo ali aquele rito, aquele ritual como Nicodemos cumpria, aquele ritual litúrgico, de já fui para a igreja, está tudo certo e tudo bem. Não é por aí. Temos que desenvolver e crescer na presença de Deus e frutificar, para não ser lançado fora como aquela árvore que poderia ser cortada se não produzisse fruto. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude em nossas trajetórias, em nossa peregrinação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.